Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do Oração Santa Comunidade Nosso Guarda do Santo Jesus. Estamos aqui para refletir no Evangelho de Lucas 8, de 16 a 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha e colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado, até mesmo do que ele pensa ter. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos, a palavra de hoje de Lucas 8, de 16 a 18, o Senhor veio dizer para cada um de nós que nós devemos ser, nessa passagem aqui, quando o Senhor ele diz assim: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Então o Senhor ele quer dizer para cada um de nós que nós devemos ser, vamos ser um exemplo para outras pessoas, que a gente não deixe os nossos dons escondidos. Se Ele nos deu, a gente coloque à disposição. Não escondamos tudo aquilo que o Senhor nos deu, porque o que Ele nos deu, como diz aqui, né? Portanto, prestai atenção de maneira como ouvis, pois quem tem alguma coisa será dado ainda mais. Então, se Ele deu você a unção, você vai ter muito mais unção. Se o Senhor lhe deu a retórica, você vai ter muito mais retórica, mas não para nós não escondermos aquilo que Ele nos deu. Tudo que Ele nos deu para nós colocarmos à disposição. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la. Não é que a gente vai querer se amostrar, mas a gente tem que colocar à disposição. Se nós somos cristãos, vamos ter que ser cristãos de verdade. A gente tem que ser cristão de verdade. Nós temos que ser sal, temos que ter luz, ser luz, fazer com que os outros, quando nos verem, nós sejamos ser luz para a vida dessas pessoas. As pessoas precisam, muitos precisam dessa luz. Como diz a palavra aqui, né? E aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Que muitas vezes nós pensamos que temos a retórica, que falamos, que pregamos, às vezes achamos que temos, e às vezes não colocamos à disposição de Deus. Então, até isso nós não vamos mais ter, ou não usá-lo de maneira correta. O certo é a gente usar tudo que Deus nos deu de maneira correta, para engrandecer o nome de Jesus, não engrandecer o nosso nome. Muita gente pensa que a gente está utilizando os dons que o Senhor nos deu, pensando que nós estamos, que somos donos dos dons de Deus. Não, os dons de Deus é de Deus, não são nossos. Então que nós possamos a cada dia fazer com que esses nossos dons que nós temos sejam multiplicados, como os talentos que foram dados àquelas pessoas, e só dois fez multiplicar. Um ficou com medo e escondeu. E depois, quando o Senhor pediu a ele contas, ele não tinha contas a dar, porque nem colocar no juro ele não colocou. Que nós possamos, meus irmãos, fazer com que a nossa luz brilhe mais ainda, não para nós, para nos engrandecer, mas para buscar a salvação dos nossos irmãos. Que Deus possa estar com cada um de nós, em nome de Jesus.
Amém.